prova de hoje é de História. Nós vamos estudar as invasões francesas e holandesas. As invasões. O Brasil tornou-se colônia de Portugal com a chegada dos portugueses, mas outros países da Europa continuavam tentando ocupá-lo. O objetivo era sempre o mesmo: a exploração das nossas riquezas naturais. Agora, você vai saber por que os franceses e holandeses não conseguiram se fixar nas terras brasileiras. Invasões francesas. Os franceses, comandados por Nicolas Durand, de Villegagnon, desembarcaram no litoral da América Portuguesa em busca do pau-brasil. Eles tinham interesse em apoderar-se de uma parte das terras. No ano de 1555, no governo de Duarte da Costa, os franceses penetraram na Baía de Guanabara, no atual estado do Rio de Janeiro, e fundaram, na ilha de Sergipe, localizada na Baía de Guanabara, uma colônia chamada França Antártica. Conquistaram também a confiança dos tamoios para lutar contra os portugueses que queriam escravizá-los. Os portugueses reagiram, mas não conseguiram expulsar os franceses da região do Rio de Janeiro. A expulsão só aconteceu em 1567, sob o comando de Estácio de Sá, que foi morto em combate. Nessa época, quem governava era Mendes Sá. Estácio de Sá era seu sobrinho, que viera ao Brasil para ajudar na luta contra os franceses e foi considerado o grande líder dos portugueses nessa luta. Além disso, Estácio de Sá fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1º de março de 1565. Os franceses voltaram a invadir a América Portuguesa em 1612, estabelecendo-se no Maranhão e fundando a França Equinocial. Construíram em uma ilha o Forte de São Luís, que originou a cidade de São Luís, a atual capital do Maranhão. Em 1615, os portugueses conseguiram expulsar os franceses do Maranhão e começaram a povoar a região, sendo esta a melhor maneira de defendê-la. Invasões holandesas. Quando o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu, Filipe II, rei da Espanha, em 1580, assume o poder. Assim, Portugal e suas colônias, inclusive o Brasil, passaram para o domínio espanhol, isto é, passaram a pertencer à Espanha. Com isso, estabeleceu-se a União Ibérica, que durou de 1580 até 1640. O rei da Espanha, Filipe II, era inimigo dos holandeses porque a Holanda, que pertencia à Espanha, ficou independente. Como represália, proibiu os holandeses de explorarem o açúcar na América Portuguesa e, por essa razão, eles decidiram invadir o Brasil. O Brasil foi invadido 2 vezes pelos holandeses. Ocuparam Salvador em 1624 por 1 ano. Depois, invadiram Pernambuco em 1630 e, por 24 anos, controlaram quase todo o litoral nordestino. Os holandeses foram expulsos de Salvador após a resistência organizada pelo bispo Dom Marcos Teixeira. A invasão de Pernambuco foi escolhida porque essa capitania era muito rica e tinha uma grande produção de cana-de-açúcar. Os holandeses queriam controlar o comércio da produção de açúcar na Europa. Muitas cidades foram invadidas, inclusive Recife e Olinda. A resistência contra os holandeses foi violenta, com muitas mortes. Nesse período, os brasileiros foram traídos por Domingos Fernandes Calabar, que informou aos holandeses as posições brasileiras, principalmente do Arraial do Bom Jesus, construído por Matias de Albuquerque. Maurício de Nassau chegou a Pernambuco em 1637 para assumir o governo. Fez a região progredir bastante e foi muito estimado pelos colonos de Olinda e do Recife. Sua administração pretendia manter o domínio holandês aqui para sempre. Daí os investimentos e a boa relação com os colonos. Ele esperava que um dia os brasileiros aceitassem a ligação com a Holanda.
Maurício de Nassau, que era alemão, voltou à Holanda, país para o qual trabalhava, em 1644. Com sua volta, os holandeses passaram a cobrar os empréstimos feitos aos colonos pernambucanos. Revoltados, os colonos reiniciaram a luta contra os holandeses. Essa luta dos colonos pernambucanos contra os holandeses foi chamada de Insurreição Pernambucana, que durou 10 anos. Durante esse período, ocorreram diversas batalhas, até que em 1648 e 1649 aconteceram as duas batalhas dos Guararapes. Os holandeses se renderam, finalmente, em 1654 e voltaram para a Holanda. Quando deixaram Pernambuco, levaram mudas de cana-de-açúcar e produziram açúcar para vender na Europa. Com isso, o açúcar produzido na América Portuguesa deixou de ser comprado na Europa em grande quantidade, o que causou enorme prejuízo ao comércio da colônia.